Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e segunda-feira aqui no canal do Observatório da TV você já sabe que é o dia do In Memoriam, um programa no qual nós celebramos a memória de figuras que já nos divertiram bastante na televisão, mas que infelizmente já são falecidas, né? Às vezes o que nos dá a oportunidade de homenageá-las já nesse programa é o fato delas falecerem e a gente gravar o programa pouco depois, né? Um dia depois, alguns dias depois. Houve acontecimentos recentes nesse sentido, né? João Acaiabe, Gésio Amadeu, Chica Xavier, Sete Bruno, Eduardo Galvão, né? Entre outros. E às vezes, quando alguma coisa relacionada com essa figura, esse ator, essa atriz, esse apresentador, tem uma reprise ou uma nova temporada já com a sua ausência, né? Nós também temos a deixa para homenagear algumas pessoas. E é o caso do homenageado desta semana, que por conta da estreia da quinta temporada, ou da quinta edição do Power Couple Brasil na Record TV, nós não o temos apresentando pelo fato de ter falecido, né? Gugu Liberato. Gugu Liberato, né? O Gugu, apelido aí, diminutivo de Augusto, né? Ele faleceu no dia 22 de novembro de 2019, tinha 60 anos de idade na ocasião, né? Foi uma fatalidade na própria casa dele, em Orlando, na Flórida, né? Nos Estados Unidos. Ele sofreu uma queda, infelizmente, foi fazer algum reparo, alguma coisa no aparelho de ar-condicionado que ficava no forro da casa, né? E infelizmente caiu, se machucou irremediavelmente, né? Ele nasceu em 1959, em São Paulo, no dia 10 de abril, e seu nome completo era Antônio Augusto Moraes Liberato, né? Seu pai era motorista de caminhão, caminhoneiro, e a mãe era dona de casa, né? Já é bastante idosa, né? Mas enfim, dona de casa, dedicou-se ao lar, ao marido, à família, e tem ascendência portuguesa, né? E justamente essa ligação com a cultura portuguesa, com tradições portuguesas, levou Augusto Liberato a trabalhar num programa que era exibido na TV Tupi nos anos 70, chamado Caravela da Saudade. Ele participava da produção desse programa, atuava na parte jornalística do programa, né? E determinado dia chegou a aparecer diante das câmeras, fazendo ali uma matéria, uma passagem para o programa. Isso despertou nele uma vontade diferente para esse trabalho, né? Para a atuação dele na televisão, que era justamente aparecer diante das câmeras. Embora até os anos 80 ele também tenha exercido funções, vamos dizer assim, de bastidores. Mas a Caravela da Saudade não foi o primeiro emprego de Gugu, né? Ele ainda adolescente trabalhou numa imobiliária, era office boy, por assim dizer, né? E uma das grandes diversões que ele tinha no seu tempo livre era assistir aos programas de auditório, principalmente os de Silvio Santos. E ele enviava cartas para a produtora, né, do próprio Silvio Santos, já que ele não era contratado, não era funcionário de emissora nenhuma, já àquela altura, né? E começou a chamar a atenção aquele menino, né, que propunha quadros, brincadeiras, soluções para problemas de ritmo, enfim, né, dava palpites interessantes para serem aproveitados pelo programa Silvio Santos. E pelo Silvio Santos Diferente, que havia também na quinta-feira, salvo engano meu, à noite, na TV Tupi. Então, o futuro reservaria a Gugu a oportunidade de trabalhar durante bastante tempo com o Silvio Santos, na sua produtora e emissora de televisão, né, que estava também se formando por aquela época, o nosso SBT. Depois dessa experiência na Caravela da Saudade, uma das primeiras experiências de vulto de Gugu no SBT, onde ele também trabalhou muito por trás das câmeras, como eu disse, chegou a ser produtor e diretor de programas como o Domingo no Parque, que era apresentado pelo patrão, pelo Silvio, né? Gugu apresentou a Sessão das 9 premiada, né? Que nos intervalos dos filmes, das atrações, enfim, sorteava prêmios em dinheiro, enfim. E logo em seguida, no começo dos anos 80, teve um desafio maior, que era apresentar, inicialmente com outros apresentadores, mas logo sozinho,
um programa chamado Viva a Noite, pelo qual ele é muito lembrado, né? Além de outros programas que marcaram muito, o Viva a Noite é um ponto alto da trajetória do Gugu porque ajudou a popularizá-lo, né? Ele se tornou um grande ídolo, especialmente de espectadores jovens como ele era na época, né? E quadros como O Sonho Maluco, por exemplo, são lembrados até hoje, né? É um quadro no qual o Gugu chegou até a arriscar a própria vida, semelhante ao que Silvio Santos também fazia antigamente, chamado Sinos de Belém, né? E recebia ali cartas de espectadores, né, que pediam para que ele fizesse certas coisas ou para que artistas fizessem certas coisas, né, que eram inusuais, incomuns e seriam feitas justamente atendendo ao pedido desses espectadores, né? Pois bem, no decorrer dos anos 80, Viva a Noite fez bastante sucesso e nos anos 90, quando ele foi descontinuado, Gugu já estava num patamar mais elevado, né? Não só na emissora, o SBT, como no quadro de apresentadores da TV brasileira. Além do Viva a Noite, ele começou a substituir Silvio Santos em algumas horas do programa Silvio Santos aos domingos, né? Houve o famoso episódio da transferência de Gugu para a TV Globo, que foi barrada por Silvio Santos, já que ele o desejava como seu sucessor, né, na ocasião. E Gugu foi da Globo e não foi, né? Porque ele nunca chegou a aparecer lá como contratado da casa apresentando um programa. E só muito excepcionalmente a sua imagem foi veiculada pela emissora, já que ele, tanto quanto Silvio, era uma cara do SBT realmente, né? Embora tenha trabalhado nos últimos anos de vida na Record TV, né? Sempre causou ali no público fiel aos programas do Gugu um certo estranhamento de vê-lo numa emissora que não era o SBT. Pelo menos eu digo isso de minha parte e acho que talvez você que nos assiste aqui concorde com isso, né? Ainda que os programas saíssem bons e a gente acabasse gostando, enfim, né? É esquisito, tanto o Gugu quanto a Xuxa, né? A gente demora um pouco para acostumar eles em outra emissora, né? Se acostumar com eles em outra emissora. Foi o caso, para mim, principalmente, do Gugu, né? E nos anos 90, depois dessa fase do Viva a Noite e de apresentar programas como Corrida Maluca, Nações Unidas, Programa de Vídeos, TV Animal, Passa ou Repassa, Gugu ganhou aquele programa que também o celebrizou aos domingos, com várias horas que não eram mais de Silvio e sim dele, no Domingo Legal, né? Domingo Legal, que estreou em 1993. E um pouco antes disso, ele já havia também passado a apresentar um programa nas noites de sábado, que era o Sabadão Sertanejo, que com o passar do tempo tornou-se apenas Sabadão, e recebia não só artistas de música sertaneja, mas de variadas vertentes, né, em toda a sua trajetória. Gugu ficou no SBT apresentando o Domingo Legal e o Sabadão, né? Depois o Sabadão parou, mas enfim, o Domingo Legal durou com o Gugu até o final dos anos 2000. Em 2009, ele aceitou o convite da Record TV e trocou de emissora. Em 2003, houve um fato que marcou muito, que foi a famosa entrevista com supostos integrantes de uma facção criminosa aqui de São Paulo, né? Que ameaçavam de morte outros apresentadores de televisão, como Marcelo Rezende, né? Marcelo Rezende, no seu programa, que na ocasião era o Repórter Cidadão na Rede TV, falou sobre a veracidade daquele vídeo, daqueles depoimentos, daquelas ameaças, enfim, né? E esse episódio marcou muito porque não se esperava que uma polêmica como essa surgisse de uma entrevista no Domingo Legal, porque Gugu tinha uma imagem, né, e mantém essa imagem agora, né, já falecido, de uma pessoa muito ética, em quem se podia confiar e tudo, né? Então esse foi um episódio muito marcante justamente por ir contra ao que nós estávamos habituados a receber do Domingo Legal, né? Nunca outros quadros e outras passagens tiveram esse tipo de acusação levantado contra eles, né? Mas não foi o que causou o fim do Domingo Legal, porque, como eu disse, até porque o programa continuou com Celso Portiolli, né, como está até hoje, mas não foi isso que fez Gugu sair do SBT, porque, como eu disse há pouco, ele ficou lá ainda até 2009. E nos últimos anos de carreira, agora até 2019, né, esses 10 anos que ele passou com a sua imagem ligada à Record TV,
Ele apresentou o programa do Gugu, inicialmente aos domingos e depois em temporadas exibidas em dias de semana na faixa noturna, né? E também apresentou o Power Couple, né? 2 das temporadas desse programa, as 2 mais recentes, né? Em 2018 e 2019. Além do Canta Comigo, também um reality, um talent show, né? Que explora essa vertente do talento musical dos participantes. E deu um novo gás ali à sua carreira na televisão, nessa nova emissora, fazendo um tipo de programa diferente, né? Que é justamente esse, o reality, lidando ali com outros tipos de dinâmicas, e foi interessante vê-lo, né? Causou também algum estranhamento, por que não dizer, mas logo a gente se habituou, e agora outras temporadas de Canta Comigo e de Power Couple já estão em produção ou em exibição, não é? Como nós podemos acompanhar com Adriane Galisteu, com Rodrigo Faro, enfim. Mas quem acompanhou esses programas com Gugu, não apenas por ele ter falecido, mas por não ser mais quem apresenta, também dá uma saudade, né? A trajetória de Gugu Liberato é muito celebrada como um talento, um prodígio da televisão, um apresentador que conseguiu grandes feitos de audiência ao longo de toda a sua carreira, contra a TV Globo especialmente, né? No SBT os seus programas faziam muito sucesso, Domingo Legal, Sabadão Sertanejo, o Viva a Noite atingiu picos de audiência muito interessantes, né? Não só aqui em São Paulo, como também em outras praças. E é uma perda muito grande, não só pela circunstância na qual ocorreu, né? Um acidente doméstico, podemos definir assim, né? Mas porque ele ainda tinha somente 60 anos e ainda tinha muita coisa para fazer na televisão, né? Muitos projetos para desenvolver, podia ver os filhos atingirem a idade adulta, sucesso nas suas carreiras também, enfim, né? É uma perda que a gente lamenta muito, principalmente a minha geração, que já cresceu com o Gugu no Domingo Legal, né? Não somos muito do Viva a Noite, nós que nascemos nos anos 80, mas quem tem hoje aí entre 30 e 40 anos, sem dúvida tem lembranças de muitas tardes contentes, comandadas pelo Domingo Legal. In Memoriam volta na próxima semana. Eu conto com a sua audiência e nos outros dias da semana também com os programas variados do canal do Observatório da TV no YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima.